Olá, meu nome é Elton Shoa. Eu vou apresentar a palestra sobre conceitos inovadores para a popularização da geolocalização. Bom, para falar de geolocalização, a gente tem que falar, né, um pouco de coordenadas e a gente vai voltar aqui a 150 depois de Cristo, quando o matemático, astrônomo, geógrafo e astrólogo grego Cláudio Ptolomeu desenhou o primeiro mapa utilizando linhas longitudinais e latitudinais. A concepção de um sistema global de coordenadas revolucionou o pensamento geográfico da época. Então, realmente foi algo que modificou e revolucionou na época, uma inovação. Para a época, isso foi inovação. Nem tudo estava representado no mapa, porque havia continentes ainda que não eram conhecidos. Né? Então, este foi um momento aqui de inovação, onde a gente trouxe conceitos mais modernos, conceitos mais científicos para fazer as medições. Certo? Então a história começou basicamente por aí, para a gente entender um pouco do passado. Né? Vamos analisar o passado, o presente e o futuro nessa nossa jornada aqui. Então a gente começa pelo passado. Bom, hoje praticamente, né, a maioria das pessoas entende que o planeta, né, se resume à latitude e longitude, né, qualquer posição no planeta. Então, tudo é simplificado, latitude e longitude. E isso é ensinado nas escolas, até com a referência de que a Terra seria uma esfera e tudo mais. Enfim, esse é o modelo mais simples, não é o mais adequado, mas é o que as pessoas mais conhecem. E a gente vai entender um pouco o que esse conceito aqui, sendo simplificado demais, ele não traz precisão. E esse é o ponto quando a gente está falando de coordenada, isso é um ponto importante. Ok? Beleza, todo mundo sabe o que é latitude e longitude, ou quase todo mundo, né? E agora a gente vai entender um pouco, se aprofundar um pouco nos conceitos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Terra não é uma esfera, é um modelo com a superfície irregular. Ele é mais similar a um elipsoide. Então é um modelo matemático baseado numa elipse que gira em torno do seu próprio eixo. Então essa é a questão da maior proximidade. Mas na real mesmo, né, a gente tem um conceito de geóide, a gente está vendo aqui a geóide, que é a superfície delimitada pelo nível médio dos mares cuja linha imaginária se prolonga sobre os continentes. Isso daqui é uma referência física utilizada para fazer medições sobre a Terra. Então eu não vou entrar em detalhes agora sobre tudo isso, mas a gente começa a entender que quando a gente está falando de medições sobre o planeta Terra, a gente está falando de conceitos um pouco mais complexos. Eu vou tentar evitar entrar nesses conceitos mais aprofundados para a gente poder entender o contexto e chegar no ponto que a gente quer, que é o olhar para frente. Mas vamos entender um pouco aqui de alguns fundamentos, porque senão a gente não consegue evoluir de fato. Bom, um primeiro fundamento que a gente tem que entender é que é o seguinte: para localizar uma posição no planeta Terra é preciso um conjunto de modelos matemáticos. E aí a gente vai esbarrar com um conceito chamado sistema de referência espacial. Ele tem duas siglas que representam, né, fazem referência à mesma coisa, que é o SERS e o CRS. Um Spatial Reference System e o outro Coordinate Reference System, ou seja, a gente está falando aqui de um sistema de referência. É um framework que unifica todos os dados que permite a localização precisa da superfície da Terra. O que é isso? Eu pego tudo de modelo matemático ali, que trata daquela questão, daquele modelo, né, um conjunto de modelos ali, junto tudo no código. E com aquele código eu resolvo tudo. Então essa parametrização de pegar todas as informações e botar no código ajuda muito na questão principalmente de cálculo e uso de ferramentas automatizadas. A gente vai ver mais para frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Então a gente, por exemplo, pega o código PSG aqui 4326. Ele tem um nome específico, ele tem um elipsoide, ele tem o dado horizontal, WGS84, ele tem o sistema de coordenadas dele, latitude e longitude. A gente observa que tem alguns que usam X e Y, o modelo cartesiano. Então ele tem parâmetros, todos esses parâmetros aqui que são necessários para eu calcular uma coordenada na superfície da Terra com precisão. Ele agrega tudo em um único código. Esse código aqui foi a salvação da lavoura aqui para se trabalhar com coordenadas, porque antes de ter essa organização dos códigos,
a gente tinha um monte de parâmetro a analisar nos modelos de posicionamento global, certo? Então a gente tinha essa questão aqui para tratar tecnicamente. E aí a gente vai entender um pouco mais o que é esse sistema de referência espacial, né? Os milhares de sistemas de referência espacial utilizados hoje baseiam em algumas estratégias gerais que foram definidas nas normas EPSG, ISO e OGC. A EPSG eu vou já falar um pouquinho dela. A ISO todo mundo já sabe que é o órgão que é padronização da parte de engenharia e várias outras coisas. E a OGC é uma instituição internacional que trata de padrões para interoperabilidade de dados da parte que envolve tecnologia geoespacial, dados georreferenciados e tudo mais. Então, esse é o OGC. Quando a gente está falando de sistemas de gerenciador de banco de dados que trabalham com dados georreferenciados, os códigos acima são armazenados no identificador SRID. Esse é o ponto. Então, esses códigos aqui, né, que são grupos diferentes, na realidade, de códigos que agrupam todos os modelos matemáticos que a gente já viu, eles, dentro, quando a gente vai para um SGBD, por exemplo, vou pegar o PostGIS com o PostGIS. Então a gente tem esse SRID aqui, né, que ele chama de identificador de sistema de referência espacial. Então esse código ele é o mesmo para vários bancos de dados, Postgres, Oracle, SQL Server, eles usam a mesma nomenclatura aqui. Perfeito? Então esse código dentro do banco referencia um desses 3 códigos aqui para poder fazer o tratamento dos dados georreferenciados dentro do banco de dados. Então, essa é assim que se organizam os bancos de dados espaciais. Bom, tem um ponto interessante para a gente entender agora sobre o sistema de referência espacial, é o EPSG. Né? Vamos entender um pouco o que ele é de fato. Né? Ele é um dataset, né? É um registro público de dados geodésicos, sistema de referência espacial, elipsóides da Terra, transformações de coordenadas e unidades de medidas relacionadas, originado por um membro do Grupo de Exploração de Petróleo Europeu em 1985. Né? Então esse código aqui é o mais antigo. Eu comecei a trabalhar com ele quando comecei a usar as tecnologias open source de GIS. Tudo estava referenciado já por esse EPSG. Então, tanto o que estava estruturado em modelos de arquivo, quanto os que estavam dentro do banco de dados, por exemplo, no PostGIS, a gente já tinha essa codificação sendo utilizada. O primeiro contato que eu tive com essa codificação foi usando o banco de dados espacial na prática, e aí eu tive que entender o que era isso daqui. E isso daqui realmente foi a salvação da lavoura. Então, com um código só, eu já defino um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso facilita muito o trabalho. Né? Bom, e aí a gente vê que isso daqui é de 1985. Em 2004, surgiu o Google Maps. Né? Então, o Google Maps veio bem depois disso daqui. E o Google Maps, quando ele veio, ele passou a trabalhar o sistema de coordenada deles, botando a Terra como se fosse um grande plano, né, onde ele conseguia medir em metros a superfície da Terra em qualquer local do planeta. Então, para ter esses parâmetros desse sistema deles, eles criaram esse código aqui 930 ou 913. Esse código aqui foi criado de forma aleatória, não tinha nenhuma relação com esse conjunto, mas o EPSG dele, digamos assim, passou a ser 900 e 913. No início, se a gente olhar assim, olhar esse número e o que tinha aqui dentro, a gente vai notar uma discrepância muito grande. Né? Então foi realmente um número, a gente criou um número aleatório qualquer. Bom, não é bem aleatório, porque se a gente pegar 900 e 913, a gente vai ver que ele representa o próprio número do Google, então foi uma piada. O Google tem muito dessa história aqui de fazer algumas piadas aqui com relação a questões mais técnicas também. Né? Então, eles criaram 900 e 913 com base no nome deles. Depois que houve uma formalização de fato para criar o código e tal, esse código foi substituído por esse daqui, passou a ser 3857. Então, 3857 é o código oficial
das plataformas com o Google Maps, as outras plataformas de Maps também, o Bing Maps, Apple Maps e tal, tudo aí veio trabalhando nessa mesma projeção aqui, nessa mesma estrutura, né? As plataformas web de mapas em geral passaram a trabalhar com 3857. Bom, aí eu vou pegar agora um exemplo prático. Estamos aqui pegando a estátua de Iracema, na praia de Iracema mesmo, aqui em Fortaleza. O que é que a gente entende aqui? Essas coordenadas, que a gente está aqui vendo as coordenadas, menos 3.720597, menos 38.509470, são as coordenadas aqui dessa estátua. Mas se eu só falar isso, e não disser o sistema de referência, ou seja, disser que é um EPSG 4326, isso daqui pode ter várias posições diferentes no planeta Terra. Como a gente viu, existe todo um modelo matemático por trás, diferentes modelos matemáticos em diferentes países. O mundo inteiro tem inúmeros modelos matemáticos que a mesma coordenada representa posições diferentes. Então, se eu falo latitude e longitude aqui e não digo qual é o sistema de referência, eu não estou dando a coordenada precisa. E aí o que acontece? Já aconteceu comigo várias vezes. A gente tem o sistema recebe um arquivo, ele está lá só com latitude e longitude, não tem mais nenhuma outra referência. Quando não tem nenhuma outra referência, a gente dá um chute aqui e coloca que é PSG 4326, porque isso daqui é o que é mais usado nos sistemas de navegação, nos celulares, vários equipamentos já vem pré-configurado com ele. Então, como já a maioria vem pré-configurado com ele, quando essa informação vem de uma pessoa leiga do assunto, primeiramente a gente testa esse daqui para ver se vai dar certo. Então, só para a gente entender que precisamos da coordenada e também do sistema de referência para a gente poder saber que posição realmente a gente está falando. Bom, aí vem uma pergunta aqui. Para o ser humano usar uma coordenada geográfica como referência não é algo usual. Tem opções mais intuitivas? Alguém diz, não, coordenada geográfica é fácil, todo mundo usa, todo mundo sabe. Bom, se a gente analisar para o lado humano, né, a gente vai dizer, eu vou me encontrar contigo num restaurante, a minha coordenada é menos 38.74568, menos 34897. Então, isso não é usual. Para o ser humano, não. É para a máquina, certo? Então, de fato, não é intuitivo. Trabalhar com coordenada desse tipo não é intuitivo para o ser humano. É para a máquina, mas para o ser humano não é. Então a gente, é uma reflexão que a gente tem que ter sobre esse ponto aqui. E aí, vou falar de uma startup que trouxe uma pegada revolucionária, né? Então foi um ponto crucial para a gente começar a pensar a inovação, né, de como a gente enxerga o mundo, né, do sistema de coordenada, que a gente viu lá, começou em 150 depois de Cristo, e agora a gente chega aí com ideias inovadoras que podem realmente fazer toda a diferença. E por que podem fazer a diferença? Porque pensam no modelo mais usual para o ser humano. Eu vou falar aqui do What Rewards, que é uma startup que partiu desse problema. Aqui, esse dado foi extraído da apresentação em 2007 de Chris Sheldrick, que é o CEO da What Rewards. Então, 75% do mundo possui um sistema de endereço ruim ou inadequado, ou simplesmente não possui um sistema de endereço. Então, toda startup ela é montada em cima de um problema. Normalmente, eles buscam um problema muito bem definido para trabalhar em cima daquele problema. E depois, né, que definir o problema, vão atrás de escolher a melhor solução para aquele problema. Então, qual foi a solução que eles deram, né? A ideia deles é uma ideia genial. Eles pegaram, dividiram o mundo em quadrados com 3 metros de lado. Cada quadrado do mundo recebe uma referência única de 3 palavras. Então, decorar 3 palavras, por ser humano, é algo realmente mais intuitivo. Então, ele aqui está dando um exemplo visual aqui, pega um retângulo aqui, um quadrado, né, de 3 metros de lado, e ele coloca 3 palavras aqui e pronto, está posicionado aqui. Então a gente tem um posicionamento, né, num quadrado, ou seja, 3 por 3, 9 metros quadrados, que dá um posicionamento preciso daquele ponto lá. Então isso daqui foi uma grande revolução, porque de fato trouxe uma pegada mais simples para poder identificar uma coordenada na Terra, certo? E eu vou falar um pouco dessa questão do porquê os 3 metros, né?
Um tempo atrás eu comecei a refletir sobre a questão de como simplificar como simplificar e armazenar, né, uma estrutura de coordenadas no planeta Terra com um nível de precisão ali que a gente pudesse trabalhar algo similar como o WhatRewards, né? E aí a gente partiu, né, o modelo matemático, se a gente pensar agora na matemática, a gente pega os limites aqui do sistema PSG 38517, aquele que eu falei do Google lá, né? Se a gente pegar isso daqui e for dividindo, né, por lado do quadrado, a gente sai 2, 3, 4, 5 metros e assim vai. A gente divide isso daqui e calcula quantos bytes são necessários para armazenar essa coordenada, né? Então, por que isso é importante, né? Porque quanto menos bytes, maior economia de espaço eu tenho, e também na hora de transmitir a coordenada. Então, economiza banda e economiza espaço físico de armazenamento. Então, quando a gente faz uma evolução de como da precisão, né, ou seja, do tamanho do lado, versus a quantidade de bytes que precisa para armazenar, a gente vê esse fato curioso aqui. Olha só, a série 6, né, ou seja, 6 posições, a partir do 3 ela vai até para depois do 12 lá, vai crescendo, vai lá, em algum momento vai diminuindo à medida que a precisão vai diminuir também. Mas o que importa aqui para a gente é quando a precisão aumenta. Para aumentar a precisão, a gente tem justamente entre o 2 e o 3 um ponto de aumento. Ou seja, até o 3 a gente garante que são com esses 6 bytes eu gravo a coordenada. Agora, quando a gente vai para o 2, aí a gente já precisa subir um byte aqui. E aí isso daqui faz toda a diferença na parte de transmissão e na parte de armazenamento. Então, o número 3 é um bom número para a gente escolher como lado de um quadrado para a gente organizar o planeta em quadrados, como a gente viu lá no WhatRewards. Então a matemática mostra que o 3 é uma boa escolha justamente pelo fato de, em termos de 6 bytes, o 3 ser o mais preciso que a gente pode ter. 2 já são 7 bytes, então o 3 aqui é uma boa escolha. Ok, entendemos a matemática, pode ser que eles tenham escolhido o 3 por causa disso, né, ou não, ou outro motivo, mas é bem provável que seja esse motivo. O ponto é o seguinte, bom, a ideia é genial, né, a ideia é muito boa, e por que não pegou? Né? Por que todo mundo não passou a adotar? Tem um pequeno ponto quando a gente fala do modelo deles, que ele é o modelo proprietário, você acessa e paga para ter acesso à API deles. Isso limitou o crescimento desse modelo, apesar dele ser genial, assim, ele ter, né, essa estrutura matemática simples de lidar e a forma, né, de identificar, né, com 3 palavras, uma forma muito simples de identificar a coordenada. Não deu certo? Não é que não deu certo, não se popularizou. Ok, então vamos um pouquinho para frente agora, para a gente entender agora o PlusCode, que é do Google. Bom, quando o Google entra em algum mercado, em algum segmento, a coisa muda rapidamente, né? Porque o Google tem um peso de conseguir trazer soluções robustas e com preços acessíveis, né? E algumas vezes, né, até gratuitas ou open source, enfim. E é o caso do PlusCode, que quando o Google entrou, ele entrou com essa pegada para poder identificar justamente qualquer endereço em qualquer lugar. Então isso resolve o problema, por exemplo, das áreas de favela, certo? E a gente tem, assim, pegando os exemplos aí, quando o Google entrou, a imprensa já logo começou a noticiar. Por quê? Porque justamente pelo peso que o Google tem quando ele entra no segmento para inovar, para trazer alguma coisa diferenciada e tudo mais. Então vamos entender um pouco agora essa questão do PlusCode. Bom, qual é o ponto de mudança fundamental em relação ao que a gente viu antes da WhatRewards? Eles têm a mesma pegada, o endereço para todo mundo, né? Então essa pegada deles aqui é similar. Ou seja, o propósito, o objetivo é até o mesmo. Porém, isso, se a gente colocar aqui, pegar o que eles colocam, né? Simplicidade, né, gratuito para o uso, e a gente está falando de Open Source Digital Address, ou seja, um modelo de endereçamento digital open source, né, para o mundo inteiro. Então, quando a gente pega isso daqui, esse modelo que o Google colocou, aí faz toda a diferença. Por quê? Porque aí você passa a ter um modelo que é aberto, passa a ter um modelo que você não vai ficar precisando pagar para utilizar.
né, como é o caso da WatchWords. Tem lá também a diferença aqui, na WatchWords a gente está falando de serviço SaaS, ou seja, você tem que ficar acessando toda hora ali para pegar aquela informação. O do Google, não, é uma base aberta, você pode, inclusive, trabalhar offline com ela. Então tem várias formas de trabalhar isso daí. E aí, com isso, né, o Google já está com alguns projetos no Brasil, como a gente viu ali as reportagens, para todo mundo ter um endereço específico. E por que é necessário ter um endereço? Olha, se o cidadão não tem um endereço para receber suas correspondências, ter ali um mínimo de uma legalidade, que é ter um local onde as pessoas possam encontrar e possam se corresponder com ele, né, você não está trabalhando a inclusão social daquele indivíduo, né? Então, ele precisa realmente ter um endereço para que ele se sinta importante, né? Receber uma encomenda, receber uma carta, seja lá o que for, o endereço é fundamental. Isso impacta. Quando a gente vê os projetos, principalmente pegar o interior do Nordeste, onde tem é muito complicado a questão de não ter CEP ou CEP único e as ruas complicadas, o pessoal fica mudando o nome de rua e fica uma confusão só. Muito desorganizado. As pessoas que não conseguem ter um endereço, aquilo ali é um limitador social para ele, por várias coisas, né? Se ele não tem endereço, como é que ele vai ter um emprego, né? Então, quando a gente fala de ter um endereço para a população de baixa renda, a gente está falando do social. Então, por isso que é importante que a gente trate desse ponto de tecnologias que possam trazer o endereçamento. Então, inclusive, essa questão do Plus Code aqui do Google resolve boa parte dos problemas que as prefeituras pequenas têm no Nordeste. É uma revolução que pode ser utilizado, né, de fato, em projetos reais, né, em projetos que vão tratar com cadastro técnico e tudo mais, né. Obviamente que esse tipo de inovação leva um certo tempo para a gente conseguir convencer os gestores públicos a adotar, né. Então, mas o que eu estou colocando para vocês é o olhar para o futuro. É algo que possa vir a se popularizar, porque o Google agora está embarcando esse propósito de um endereço para todo mundo, sem precisar das burocracias legislativas que cada local tem, né, como aprovar o nome da rua e tudo mais, né? Então, esse daqui é um ponto importante. Bom, gente, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar compartilhando esse conhecimento com vocês. O que foi colocado aqui é para vocês refletirem para o futuro, entenderem que até num setor que a gente, até no tipo de tecnologia ou metodologia que a gente está falando, né, que é de 150 anos depois de Cristo, que é a latitude, longitude, coordenadas, né, sistema de coordenada, até nisso a gente consegue inovar, né? Temos inovações que podem impactar a vida das pessoas para ter um endereçamento mais simples, mais fácil, né? Uma geolocalização mais fácil. Então o ponto está aqui, né? Se você tem um endereço desse tipo, você está sendo geolocalizado de alguma forma e pode ser incluído serviços de entrega, serviços de correios, enfim, nisso daí. Ok? Muito obrigado, tenham todos um excelente evento e até a próxima.